Maxton Hall? Aquele livro que todo mundo compara com Elite, Gossip Girl, Orgulho e Preconceito. Assim, depois que eu li, eu fiquei, gente, como assim? Orgulho e Preconceito? Quem foi o louco que comparou isso aqui com Orgulho e Preconceito? Mas enfim. Eu até entendo o hype, até porque eu mesma comecei a ler depois que eu assisti a série na Prime. E eu amei, eu maratonei, foi assim, super rápido. E eu gostei muito dos personagens. Aí eu pensei, por que não dar uma chance pro livro, não? Esse livro, ele consegue te prender. Mas a todo momento você lê pensando: meu Deus, por que que eu tô gostando disso? Porque se você pensar, você já viu todas essas tropes em trocentos mil livros. Assim, não tem nada de novidade nisso aqui. Enfim, esse aqui é o Maxton Hall. Então já pega o seu café, porque hoje a gente vai falar desse livro que, sinceramente, vamos falar primeiro, né, da estética desse livro? Ele é muito bonito. Assim, quando você recebe, você começa a olhar, assim, você fala, caraca, olha os acabamentos, sabe? Tudo bem que o meu tá zoadinho, porque assim, eu surrei ele, né? Mas, e gente, ele é maleável, sabe? Você consegue ler na cama, você consegue dobrar ele, ó, você consegue fazer isso aqui com o livro sem destruir eu não sei o nome desse trem, destruir o livro, enfim. Você não, ele é muito bom, tá vendo? Ele tem essa flexibilidade aqui, ó, que é maravilhosa. É muito bom. Enfim, isso aqui, se todos os livros fossem desse jeito, seria assim, o sonho de todo leitor. Mas enfim, vamos falar do livro. Enquanto a estética desse livro é assim, 10 de 10, a história dele já é outra conversa. Mas calma, gente, eu sempre falo pra vocês, o hate aqui nunca é gratuito e eu também nunca faço o hate destruindo a moral, a índole, a dignidade do livro. Tudo tem contexto. A gente sempre vai falar com muito respeito, né, sobre a história, os personagens. Assim, tem umas vergonha alheia ali que dá pra, né, dá pra passar batido. E, gente, assim, não querendo, eu não vou hatear aqui o negócio, até porque eu comprei o segundo e o terceiro. Mas, assim, vale lembrar que foi na promoção, tá? Mas, enfim, vamos aí ao que interessa. Tudo começa com a Ruby Bell, uma garota super focada, bolsista, pobre pra caramba. E ela estuda numa escola de elite chamada Maxton Hall. E ela acaba se esbarrando literalmente num segredo que envolve um dos nomes mais fortes daquela escola. Pera que eu esqueci o nome. Os Baltfords. Acho que é assim que fala o nome dele. Mas enfim, se não é, vai ser agora. Enfim, essa família aí tem dois guruzinhos, o James e a Lydia. E a Lydia, ela se envolve com um professor. Acho que é Sutton o nome dela. O nome dele, Sutton. Sutton. E adivinha quem descobre esse escândalo? Sim, a nossa querida Ruby Bell. E a partir daí começa a nossa trama. O James, ele tenta proteger a irmã, ele tenta abafar o caso, tal. Ele tenta fazer de tudo para que ninguém descubra, né, esse escândalo. Sim, os pais deles descobrem. E quando descobrem, puta merda. É assim, é de uma frieza, é de um drama que, meu Deus do céu, dá até raiva. A autora queria fazer uma crítica social, ou sei lá, uma hipocrisia, né, da elite. Eu não faço a menor ideia. Se ela tentou fazer, eu confesso que ficou meio caricato. Mas se ela não tentou, tudo bem, a gente finge que não, nada aconteceu. Até porque, assim, eu não curto muito essas pautas, sabe? Eu acho, enfim, eu acho meio merda um livro que fica levantando esse tipo de crítica social, sabe? Essas coisinhas aí. E assim, né, gente? Só rico comete deslize, né? Pobre não. Só rico, né? A hipocrisia. Por que eu pensei isso? Porque no livro ele retrata de um jeito assim tão absurdo, tão caricato, que eu fiquei, gente. E você entende, não é sobre o que foi feito, mas quem fez. Porque vamos combinar, né? Quem nunca conheceu um amigo, uma amiga que se envolveu com um professor, que se envolveu com alguém mais velho? Enfim, isso aí é mais comum do que a gente imagina. Mas enfim, aqui a gente vê uma situação totalmente, nossa, de outro planeta. E a gente vai pro nosso bad boy, né? O James Baltford, que é o típico rico, bonito, arrogante e jogador de hóquei. Ou rugby. Eu não lembro, eu acho que era hóquei. E assim,
Como qualquer clichê, né, de livro de romance, ele e a Ruby começam, o livro já num pé de guerra. E assim, boa parte é meio desnecessária. E assim, eu não sei se é porque eu tô ficando velha, mas tem algumas falas, tem algumas situações que você olha e fala: "Meu Deus, em 2010 isso aqui era completamente coerente, mas hoje não faz muito sentido, sabe?". Então, tem algumas coisas que você fecha o livro, você vai dar uma volta, você vai cagar, você vai, né, tomar um ar, beber uma água, porque é puxado. E o livro, ele é aquele clássico também do Enemies to Lovers, né, que é assim: "Eu te odeio, mas se você chegar um pouquinho perto, eu beijo sua boca", aquela coisa, sabe, que em 3 capítulos você sabe que eles já estão se amando, sabe? Isso, querendo ou não, é o combustível da trama. Praticamente o livro inteiro é nesse pega aí. Convenhamos, né, se eles tivessem essa conversa adulta, até porque eles não são tão jovenzinhos assim, eles devem estar o quê? No colegial, perto de entrar na faculdade. Então eles não são tão novos assim. Então se eles tivessem aquela conversa meio madura, mais séria, resolveria no terceiro capítulo e não teria livro, né. Então teve que ficar nessa lenga-lenga. E aí eu tenho que parabenizar a escrita da autora, porque é realmente envolvente. Porque é nesse caos de adolescente totalmente clichê que ela te prende, e você lê o livro inteiro. Eu realmente li o livro, assim, em 2 dias. É previsível, mas é viciante. Agora a gente vai falar da Ruby, que eu acho que, enfim, o livro se passa entre os dois, né? Basicamente entre os dois. A nossa querida Ruby Bell. A Ruby Bell, ela é uma personagem que é fácil de gostar dela, porque ela é esforçada, ela é sonhadora. E ela tá, querendo ou não, ela é uma estranha no ninho. Então você acaba, de alguma forma, se compadecendo e até meio que criando uma conexão com ela. Aquela jovem deslocada no mundo do luxo. Isso te lembra alguma coisa, né? Não é tão inovador assim. Você também vê que o livro ele tenta abordar, né, e tenta de alguma forma explorar a desigualdade. E o quanto que ela precisa também se dedicar, se esforçar para ter no mínimo assim metade do que todo mundo já tem por inteiro. Mas o problema é que esse livro, ele leva tudo isso de uma forma romântica, ou seja, por mais que ela se esforce, por mais que ela tenha os problemas delas, né, o dilema delas, né, as mazelas dela, é tudo de uma maneira muito romantizada, muito leve. E justamente por não travar essas situações mais complexas e não mostrar esse lado feio, esse lado penoso, porque a gente sabe que no dia a dia, né, enfim, a gente trabalha, a gente lida com pessoas, com várias, enfim, várias classes sociais, e a gente vê a dificuldade que é. E por não mostrar isso no livro, sabe? Enfim, tudo isso fica muito mais fácil de ler. De qualquer forma, isso também é uma coisa interessante, porque apesar de ela não trazer isso de uma forma mais adulta, todo mundo já passou por isso, então é muito fácil você comprar a ideia, mesmo sendo uma coisa mais romantizada. Porque, querendo ou não, todo mundo já esteve no lugar da Ruby e precisou se provar de alguma forma, sabe? Enfim, esse jeito mais fácil e prático e bonito e romantizado torna a leitura muito fácil, muito rápida. Isso que eu não sei se essa crítica ao sistema foi proposital ou não, porque justamente por não por romantizar um pouco a dor da Ruby, eh, enfim, você fica: "Será que é isso que ela quis dizer? Será que não é?". Enfim, mas de qualquer forma, né, vamos seguindo aí. Para reforçar o que eu, né, venho falando, tem os pais do James que, enfim, quando eles conhecem a Ruby, eles são frios demais, sabe, são calculistas demais e meio que retratam um pouco essa elite, sabe. E quando o escândalo da Lídia também estoura, eles tratam a situação de uma maneira muito grotesca. O pai parece ter saído de um drama vitoriano, sabe? Toda aquela honra, aquela reputação, aquela coisa de ninguém pode saber, pelo amor de Deus, nossa, que não sei o que tem. E a mãe, assim, ela meio que coloca panos quentes, não concorda, mas assim, você vê que ela é um pouco mais submissa ao pai, né? Mas sempre tentando apaziguar ali a situação. E sendo bem honesta, justamente porque a gente já viu isso em outros filmes, vídeos, aliás, livros,
e em algumas vezes um tom mais adulto, né, alguns mais caricatos, outros mais engraçados, mas de qualquer forma isso é muito comum. Então quando você vê isso também no livro, você meio que já tá muito batido, então se torna uma coisa meio caricato, sabe. Quando eles lidam com a Ruby, gente, é pior ainda, é horroroso. Assim, a proporção que toma é muito ridícula. Eles tratam ela como um erro de cálculo, sabe, uma intrusa na casa dele, algo que vai manchar o nome da família. Sabe aqueles filmes dos anos 90? Não sei, hoje em dia esse tipo de comportamento, principalmente ainda vindo de Elite, eu acho que, sei lá, soaria meio brega, sabe. Eu acho que poderia ser uma coisa mais sutil, porque a gente sabe que de fato isso realmente acontece, mas não desse jeito escancarado, desse jeito tão assim, sabe. Enfim. Então, dá a impressão de que eu odiei, né, mas não, volta novamente do que eu falei, a escrita dela, da autora, nem sei quem é a autora, mas assim, a escrita é muito gostosa, mesmo você revirando os olhos em alguns momentos, você consegue manter a leitura tranquilamente, você lida com isso numa boa. Tem os diálogos porcaria, tem os diálogos que você revira os olhos, você quer morrer. Tem o James também usando aquela frase mais clichê, mais velha do que andar pra frente, do você não sabe o que eu passo, né? Indo pra escola com aquele carrão de última geração. Mas curiosamente, essas discrepâncias, né, essas situações, elas deixam o livro interessante, fascinante. Esse exagero meio que te faz caminhar na história. É interessante. E aí vem o final, né? O final ele já vem com uma tragédia aí. Não vou dar spoiler, não sei se vocês assistiram o filme, a série, não sei se vocês leram o livro, mas enfim. Tem aí uma tragédia no final do livro que te força a continuar a série. Por isso que eu comprei o livro. É manipulativo? Eu não sei se existe essa palavra, mas enfim, é muito, é pra caramba. Mas é muito eficiente. Que eu, sinceramente, depois de tudo que eu falei aqui pra vocês, eu fechei o livro e falei: que raio, vou ter que comprar o segundo e o terceiro livro, né? Fazer o quê, né? Que triste. Mas vale lembrar que eu comprei na promoção, tá? Eu não iria comprar no cenário normal. Foi promoção. Mas enfim, gente, vamos pra conclusão do livro. No final das contas, tá? O Maxton Hall não é um livro ruim. Ele só não é memorável. Ele é aquele livro que te tira dos reels eternos do Instagram, sabe? É aquele tipo de livro que te promete uma revolução, mas ele entrega só um clichêzão mesmo. E assim, ele te promete isso com tanta confiança que você acaba seguindo. Fazer o quê? Você acaba até comprando a sequência. Gente, assim, eu tô abismada, porque realmente eu comprei. Quer saber de uma coisa? Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa às vezes, sabe? Nem todo livro precisa mudar a nossa vida. Alguns só precisam distrair a gente, fazer a gente rir, tirar daquele marasmo do nosso dia a dia, né, do cotidiano, do puta estresse. E, claro, suspirar e reclamar do clichê o livro inteiro. Enfim, o que seria dos clássicos sem os livros medianos, né? Então, sim, o Maxton Hall, ele é clichê, ele é bem mediano e tosco, mas também ele é aquele tipo de livro que te lembra o quanto é divertido ler. Enfim, pessoal, se você gostou dessa resenha, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e principalmente, se você assistiu a série, se você leu o livro, por favor, deixa aqui, eu quero saber o que você achou, porque é interessante a gente ouvir também outras opiniões, opiniões que são a favor, né, que concorda, que discorda. Enfim, gostaria muito que você deixasse aqui no comentário, porque é sempre legal ouvir opiniões alheias. Tá bom, gente? Um beijo.